Mas falando sobre termogênese adaptativa após perda ponderal significativa, por exemplo, e o que eu estou falando com essas palavras que vocês provavelmente não entendem, alguns não entendem, o que eu estou falando é o que fazer no caso de uma pessoa que perde muito peso e está ali preocupada porque o organismo vai se adaptar a essa quantidade. Para emagrecer tem que ter déficit calórico, certo? Então, independente da estratégia que você faça, tá? Claro que vai ter aquela estratégia que é muito mais eficiente para ti, e é essa que tu vai incorporar na tua vida. Mas independente da estratégia, por mais que tu não contes calorias, como é o caso de uma estratégia baixa em carboidratos, que é com a qual eu costumo trabalhar, independente de você contar calorias ou não, deve ocorrer o déficit calórico. Porém, a gente não conta calorias, a gente não conta carboidratos, proteínas e tudo mais nessa estratégia, e o déficit calórico ocorre naturalmente. Por quê? Porque uma estratégia reduzida em açúcares, por natureza, vai provocar uma redução no seu apetite, uma redução na sua fome. Então, de modo natural, tu passas a comer menos. E é justamente por isso que tu não precisa ficar comendo o tempo todo pequenas porções e não precisa passar fome. Tu vais comer de fato quando o teu organismo está te pedindo. É uma estratégia a qual respeita muito mais os sinais fisiológicos do organismo. Acredito nela justamente porque eu sei que antigamente não existia nutricionista e existem muitas pessoas que vivem com muita saúde, sim, e vivem muito bem sem precisar do aconselhamento de uma nutricionista, certo? Do aconselhamento profissional sobre a sua alimentação. Sabendo que isso é possível, como de fato é, e sabendo que essa sempre foi a nossa realidade, eu sei que é o que a gente coloca na boca hoje, que na verdade acaba com a nossa saúde, nos leva muito mais próximo de desenvolver qualquer tipo de doença e também a cometer abuso, excessos e no fim acabar pagando com excesso de estoque de energia corporal, que são os excessos de gordura corporal. Calma lá que eu tô só explicando o contexto para que vocês entendam melhor, tá? Então a gente deve entender sim que se eu tô querendo emagrecer, se eu tô querendo reduzir gordura localizada, se eu tô com acúmulo de gordura corporal, se trata de uma questão terapêutica que eu vou ter que passar, eu vou ter que fazer uma dieta de fato, eu vou ter que melhorar a minha dieta nesse ponto, a ponto que essa dieta não vai ser preventiva. A melhoria na minha dieta não é preventiva, tá? A melhoria na minha dieta é, na verdade, curativa. É justamente para lidar com um erro que eu cometi ao longo de anos, ou talvez nos últimos meses, mas que eu cometi no meu passado. Então é um momento que eu vou ter que cuidar muito mais da minha alimentação. Eu vou ter que provocar esse déficit calórico. Só que não significa que para eu manter isso eu vou ter que cada vez comer menos. Não significa que para eu manter isso eu vou sempre comer essa pequena quantidade. Mas até que eu atinja o meu objetivo de composição corporal, que seja bacana, que me proporcione saúde, que me proporcione também alegria, porque eu me sinto bem, né? Eu tenho autoestima com isso. Esteticamente falando, eu tô feliz com o corpo que eu tenho. Então, para eu ter esse tipo de conquista, eu teria que ter esse déficit calórico. Eu vou respeitar o máximo possível a minha fome, tá? E eu não vou me preocupar com a termogênese adaptativa. Oh, meu Deus, de repente estou comendo menos e aí meu organismo se acostumou e não vai continuar evoluindo. Que bom! Vai chegar um momento que ele vai se acostumar. E no momento que tu realmente tiver com essa composição corporal ok, provavelmente tu vai ter que comer um pouquinho mais. Tu vais acabar comendo com qualidade e até um pouquinho mais para não continuar emagrecendo, tá? A termogênese adaptativa, ela ocorre e é natural que ela venha a ocorrer. Então, o que tu vai fazer após ter essa termogênese, né? Após ocorrer essa termogênese adaptativa, após uma grande perda ponderal, né? Uma perda ponderal significativa, uma grande perda de peso. O que tu vai fazer com isso? Se tu tá contente com o que tu tens, tu vai te manter fazendo o que tu vinhas fazendo e observando a tua evolução ao longo dos meses. Opa, eu tô continuando a emagrecer e eu não quero. Então come um pouco mais. Nossa, eu tive que comer menos para chegar nesse ponto e agora eu tô até comendo um pouco mais. É muito comum eu ouvir isso dos meus pacientes em consultório. Que eles precisaram passar a comer mais, porque senão eles estavam continuando a emagrecer. Entende? Mas por quê? Porque a pessoa, ela se adaptou à mudança de hábitos alimentares,
a mudança de hábito alimentar que ela tinha que fazer. Ela também teve essa termogênese adaptativa, porém, tudo que ela vinha fazendo ultrapassava a termogênese adaptativa dela. Tá, gente? O que é termogênese adaptativa? É justamente essa questão do teu corpo se adaptar com aquilo que tu está comendo e não continuar evoluindo. E é uma grande preocupação de todo mundo que muda os hábitos, porque é aquela coisa, mas se eu continuar fazendo isso aqui sempre assim, meu corpo não vai se adaptar e vai parar de emagrecer. Antes de tu se preocupar se ele vai se adaptar e vai parar de emagrecer, emagreça, chegue lá. No momento que tu chegar lá e que tu estiver fazendo exatamente as mesmas coisas e que tu não estiver mais evoluindo após não um mês apenas, mas após 2 meses, quem sabe, então a gente precisa realmente melhorar o que tu vens fazendo, porque o teu corpo passou, ele está nesse período de termogênese adaptativa. Então a gente precisa fazer uma ação diferente para que ele reaja de maneira diferente, tá? Até que tu chegues ali naquele teu objetivo. E aí então tu vais conseguir manter.